Vamos iniciar com uma reflexão profunda sobre o maior desafio da nossa jornada espiritual. A vida diária, para quem busca a Deus, muitas vezes se assemelha a um intenso campo de batalha, um verdadeiro cabo de guerra pela nossa alma. De um lado, encontramos as expectativas incessantes, as pressões e os valores do mundo. Do outro, ouvimos o chamado claro, firme e santo de Deus. Todos os dias, somos bombardeados por forças que nos puxam em 1000 direções opostas. O mundo exige nosso tempo, nossa lealdade e principalmente nossa conformidade. Ele dita como devemos nos vestir, o que devemos cobiçar, quais opiniões devemos ter e quem devemos ser para sermos considerados aceitos ou bem-sucedidos. A verdade nua e crua é que a maioria dos fardos que carregamos, aquele peso nos ombros que nos cansa e drena nossa alegria, vem diretamente da nossa tentativa desesperada de nos encaixarmos nesses padrões mundanos. Nós corremos atrás de aprovação, muitas vezes mendigando por validação em olhares ou em telas. Vivemos em um estado constante e doentio de comparação, olhando para a vida editada dos outros e sentindo que a nossa, de alguma forma, não é suficiente. Nós nos esforçamos para pertencer a grupos e nos adaptar a ambientes que, no fundo, não compartilham dos valores eternos que dizemos prezar. Contudo, ao final dessa corrida exaustiva, o que invariavelmente encontramos é um sentimento avassalador de vazio. Por que isso acontece? Porque todas essas buscas são construídas sobre fundamentos temporais, sobre a areia movediça do que é passageiro. O mundo aplaude a autopromoção, o eu em primeiro lugar, mas Deus nos chama à humildade radical e ao serviço abnegado. O mundo valoriza o conforto a qualquer custo, o caminho mais fácil e largo, mas Cristo nos chama a tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo pelo caminho estreito. O mundo grita: siga o seu coração, faça o que você sentir vontade, mas a palavra de Deus, nossa bússola infalível, nos alerta solenemente em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se você reconhece essa batalha diária em sua própria vida, digite Senhor, me fortaleça nos comentários. Essa advertência sobre nosso próprio coração nos leva diretamente ao epicentro da transformação cristã. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos entrega um comando que é ao mesmo tempo um divisor de águas e um caminho para a liberdade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note a profundidade disso. O texto não diz, não participe deste século, ou se isole do mundo. Ele diz, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma do mundo. A ordem é para resistir à pressão externa que tenta nos moldar segundo seus padrões passageiros. Mas a instrução não termina na resistência. Ela exige uma ação proativa. Transformai-vos. Essa transformação não é superficial, não é uma mera mudança de comportamento externo. Ela começa no lugar mais profundo do nosso ser, a renovação da vossa mente. Uma mente renovada é aquela que deixa de filtrar a vida, as decisões e a moralidade através das lentes distorcidas da cultura, da mídia ou das opiniões populares, e passa a enxergar tudo através da verdade cristalina e imutável da Escritura Sagrada. Não se trata apenas de mudar hábitos. Trata-se de permitir que Deus reestruture fundamentalmente nosso modo de pensar, de sentir, de desejar e, consequentemente, de viver. O caminho de Deus é, por definição, contracultural. Ele sempre irá contra a correnteza do pensamento humano caído. Quando o mundo insiste, cuide de si mesmo, seus interesses vêm primeiro. Jesus nos apresenta um paradoxo divino em Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Cristo não é um convite para uma vida mais fácil ou mais popular. É um chamado radical, para longe de uma existência egocêntrica, em direção a uma vida de completa rendição,
obediência e santidade. Se você deseja essa mente renovada, escreva "Transforma-me, Deus" e compartilhe sua fé. Essa jornada de transformação nos leva a um conceito que muitos hoje acham desconfortável ou antiquado: a santidade. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro 1, 14 e 16, é enfático ao nos instruir. Como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é, como alguns pensam, um legalismo opressor ou uma busca arrogante pela perfeição moral por nossos próprios méritos. Ser santo, na sua essência bíblica, significa ser separado. É ser apartado do mundo e separado para Deus. Significa entender que não pertencemos mais a nós mesmos, mas que fomos comprados por um alto preço e agora pertencemos inteiramente ao Senhor. O mundo não consegue compreender esse tipo de vida, pois opera naquilo que Pedro chamou de ignorância. As pessoas correm desesperadamente atrás de prazeres fugazes, de acúmulo de bens e de status social, sem saber que as coisas às quais elas se agarram com tanta força, dinheiro, fama, poder, prazeres ilícitos, são incapazes de satisfazer a sede profunda da alma humana. Elas estão, tragicamente, trocando o eterno pelo temporário, o tesouro celestial pela ferrugem terrena. Mas para nós, como crentes, nossos olhos foram abertos pela graça. Deus, em sua infinita misericórdia, nos mostrou que suas promessas são infinitamente mais ricas, mais profundas e mais duradouras do que qualquer oferta cintilante que o pecado possa colocar diante de nós. Entendemos agora nosso verdadeiro propósito, como revelado em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos a obra-prima de Deus, recriados em Cristo com um propósito divino. Viver em santidade é simplesmente andar nas boas obras para as quais fomos designados desde a eternidade. Se você crê que foi chamado para um propósito maior, declare "Eu sou feitura de Deus" nos comentários. Por termos sido chamados para um propósito tão elevado, a palavra de Deus nos exorta a uma resposta prática e diária. Não basta apenas saber que somos feitura de Deus. Devemos viver como tal. É por isso que o apóstolo Paulo nos instrui de forma tão direta em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que promessas são essas? A promessa da sua presença da vida eterna, de sermos chamados seus filhos e filhas. É por causa dessa herança gloriosa que somos chamados a nos purificar de toda impureza. Observe a abrangência desse chamado. Não se trata apenas da impureza da carne. As ações pecaminosas óbvias que o mundo muitas vezes até celebra. Trata-se também da impureza do espírito, as atitudes ocultas que corrompem nossa alma, o orgulho secreto, a inveja silenciosa, o ressentimento guardado, a amargura que cultivamos, a indiferença para com o necessitado. O texto fala em aperfeiçoar a santidade, o que nos mostra que este é um processo contínuo, uma busca diária feita no temor de Deus, ou seja, com uma reverência profunda e um desejo sincero de agradá-lo acima de tudo. No Antigo Testamento, o povo de Israel praticava a purificação ritual sempre que entrava em contato com algo considerado impuro. Era um ato físico, externo, que representava uma verdade espiritual profunda. Deus é absolutamente puro, e aqueles que se aproximam dele devem também ser puros. Imagine se tratássemos nossos corações, nossas mentes e nossos lares com essa mesma atenção cuidadosa. Imagine se fôssemos tão intencionais em purgar nossas vidas de qualquer coisa que desonra a Deus. Sejam as nossas atitudes,
as formas de entretenimento que consumimos, os hábitos que mantemos em segredo ou os relacionamentos que nos afastam dele, puxando-nos de volta para o mundo. Se você deseja essa purificação profunda, escreva: "Limpa o meu coração, Senhor", como um ato de entrega. É crucial entender que o objetivo desta purificação não é o moralismo farisaico ou a busca de uma perfeição autopromovida. O objetivo não é nos tornarmos melhores que os outros para que possamos apontar o dedo para eles. O objetivo é a intimidade com Deus. Quando limpamos intencionalmente nossos corações do entulho do mundo, estamos, na verdade, criando mais espaço para a sua gloriosa presença habitar em nós. Estamos desobstruindo os canais para que o Espírito Santo possa fluir livremente através de nós, guiando, consolando e fortalecendo. A santidade não é uma lista de regras. É o ambiente onde o relacionamento com Deus floresce. O apóstolo Paulo explicou isso perfeitamente a Timóteo. 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao dono da casa, preparado para toda boa obra. Pense profundamente nessa promessa. Deus não quer que você seja um vaso comum, empoeirado e esquecido no fundo de um armário. Ele deseja que você seja um vaso para a honra, um instrumento santificado, limpo, brilhante, pronto para ser usado por Ele a qualquer momento para toda boa obra que Ele já preparou. Essa é a vida abundante e cheia de propósito que Ele planejou para você desde antes da fundação do mundo. Contudo, essa utilidade gloriosa exige uma decisão clara de separação da corrupção do mundo. E é exatamente neste ponto que muitos de nós vacilamos. Frequentemente, é o medo que nos paralisa. Não o medo de Deus, mas o medo dos homens. Tememos o que os outros vão pensar. Preocupamo-nos com a forma como nossos amigos, familiares ou colegas de trabalho nos perceberão. Temos medo da ridicularização, da rejeição, ou de sermos rotulados como exagerados, radicais ou fanáticos. Esse medo de perder a aprovação humana nos faz hesitar em abraçar plenamente a santidade que Deus nos oferece. Se você deseja ser um instrumento valioso nas mãos do Mestre, digite: "Usa-me, Senhor, para a tua glória", nos comentários. Esse medo da percepção alheia é a raiz de quase todo compromisso espiritual. Com medo de sermos isolados, começamos a fazer pequenas concessões. Pensamos que elas são inofensivas. É só uma conversa, dizemos a nós mesmos. É só um filme, é só uma música. É só para não parecer antissocial ou quadrado demais. Começamos a tolerar piadas que zombam do que é sagrado. Silenciamos nossa convicção quando a verdade deveria ser dita em amor. Adotamos sutilmente as atitudes, a linguagem e as prioridades do mundo, pensando que estamos sendo relevantes ou construindo pontes. A verdade, porém, é que não estamos construindo pontes, estamos queimando as nossas. Cada pequeno compromisso, cada pequena desobediência, é como uma pequena rachadura em uma represa. Ela enfraquece nossa integridade espiritual, entorpece nossa sensibilidade à voz de Deus e torna o próximo compromisso ainda mais fácil de justificar. É por isso que o aviso de Jesus em Mateus 6:24 é tão absoluto e inflexível. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Mamon. Jesus não disse que era difícil servir a dois senhores. Ele disse que era impossível. Não existe território neutro nesta guerra espiritual. Tentar andar na luz enquanto ainda flertamos deliberadamente com as sombras é uma ilusão. Um coração dividido não pode experimentar a plenitude da presença de Deus. Muitos hesitam em seguir a Deus por completo porque, no fundo, acreditam na maior e mais antiga mentira do inimigo, a mentira de que, ao escolher a santidade, eles estarão perdendo algo de bom. O diabo sussurra que uma vida totalmente dedicada a Deus é uma vida restrita, entediante e sem alegria. Mas essa é a inversão mais trágica da verdade. A verdadeira liberdade não vem de se misturar ao rebanho que caminha para o precipício. A verdadeira liberdade
É encontrada exatamente ao quebrar as correntes do pecado e das expectativas do mundo que nos aprisionam. Se você escolhe servir a um único Mestre, o Senhor Jesus, digite: "Eu escolho a Deus", com convicção. Vamos desmascarar essa mentira de uma vez por todas. Quando você abre mão dos apegos mundanos, das ambições egoístas e dos prazeres pecaminosos, você não está perdendo a alegria. Você está finalmente descobrindo a verdadeira alegria. O que o mundo oferece é, na melhor das hipóteses, um prazer momentâneo. Uma euforia superficial que desaparece assim que as circunstâncias mudam. É como tentar matar a sede com água salgada. Parece refrescante no início, mas apenas aumenta sua sede. A alegria que o mundo oferece é dependente do que acontece conosco. A alegria que Deus oferece é dependente de quem Ele é. O salmista Davi, um homem que experimentou tanto os prazeres do palácio quanto a agonia do pecado, entendeu essa diferença fundamental. No Salmo 16:11, ele declara com absoluta certeza: "Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente." Observe a linguagem que ele usa. Ele não diz alguma alegria. Ele diz plenitude de alegria. Não é uma alegria parcial ou temporária, mas uma alegria completa e transbordante que só pode ser encontrada na presença de Deus. E ele não diz delícias passageiras, mas delícias perpetuamente, para sempre. Escolher o caminho de Deus pode não ser o caminho mais fácil aos olhos do mundo. Muitas vezes exigirá sacrifício, renúncia e a coragem de ser diferente. Mas é, sem sombra de dúvida, o único caminho que vale a pena. O mundo oferece satisfação temporária, que murcha como a flor do campo. Cristo oferece realização eterna, uma fonte de água viva que jorra para sempre. Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você mergulha em sua palavra e busca sua face em oração, mais você descobrirá que o brilho falso do pecado perde totalmente o seu apelo. Quanto mais você obedece a ele, mais paz verdadeira e inabalável você experimenta. Quanto mais você se rende à vontade dele, mais verdadeiramente livre você se torna. Se você já experimentou a alegria que só vem de Deus, testemunhe digitando "Só Jesus satisfaz" nos comentários. Portanto, hoje, agora mesmo, se você sente a pressão esmagadora deste mundo tentando espremê-lo em seu molde, lembre-se urgentemente a quem você pertence. Você não é um órfão espiritual vagando sem destino. Você não é definido por seus erros passados, pela sua conta bancária, pelo seu status social ou pela opinião dos outros. Você é um filho amado do Deus Altíssimo, uma filha preciosa do Rei. Você foi comprado não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o sangue precioso de Cristo. 1 Pedro 1:18-19. Você foi separado, escolhido e selado para um propósito eterno. Sua identidade não está no que o mundo diz que você é, mas no que Deus declarou que você é. Abrace esta verdade. Você é um cidadão do céu peregrinando temporariamente nesta terra. Isso muda toda a perspectiva. Começamos a entender por que nos sentimos tão deslocados às vezes. É porque não estamos em casa. O apóstolo João nos dá um lembrete crucial em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pense nisso. Tudo pelo que o mundo corre, fama, poder, riqueza, tendências, está se dissolvendo como fumaça. Tem uma data de validade, mas aquele que ancora sua vida na vontade de Deus, que constrói sua casa sobre a rocha, permanece eternamente. O mundo muda suas verdades como quem muda de roupa. O que era celebrado ontem é condenado hoje, e o que é condenado hoje será celebrado amanhã. A bússola moral do mundo gira descontroladamente, mas a palavra de Deus permanece firme. Ela é a nossa âncora na tempestade. O que Deus chamou de santo há milênios ainda é santo hoje. O que ele chamou de pecado ainda é pecado. E as promessas gloriosas que ele fez àqueles que o amam e o obedecem ainda são verdadeiras e fiéis. Deus não muda.
Sua verdade não se adapta à cultura. A cultura é que deve ser julgada pela sua verdade. Se você crê na palavra imutável de Deus, declare: o céu e a terra passarão, mas a tua palavra permanece. Faça essa escolha hoje, não amanhã, não no próximo ano, não quando as coisas ficarem mais fáceis. Escolha agora, neste exato momento, viver de forma diferente. Tome a decisão consciente de recusar que as pressões da vida, as opiniões da multidão ou os ditames da cultura moderna o moldem em algo que Deus jamais planejou que você fosse. Você foi criado para refletir a imagem gloriosa de Cristo, não a imagem distorcida e passageira do mundo. Mas como fazemos isso na prática? Quando nossas próprias forças falham, não o fazemos sozinhos. É aqui que clamamos: Espírito Santo, renova a minha mente. Deixe que o Espírito de Deus que habita em você fortaleça sua resolução. É Ele quem nos capacita a dizer não ao pecado e sim à justiça. É Ele quem nos dá discernimento para ver as armadilhas do inimigo. É Ele quem nos lembra da verdade quando as mentiras do mundo gritam tão alto em nossos ouvidos. Quando você escolhe viver radicalmente para Cristo, você inevitavelmente perderá a aprovação de alguns. O mundo ama o que é seu, João 15:19, e sua vida separada será uma luz que incomoda a escuridão. Você pode ser mal compreendido, rotulado ou até ridicularizado, mas você ganhará algo infinitamente superior: a aprovação do seu Pai Celestial e a intimidade profunda com o seu Salvador. O que é o aplauso passageiro dos homens em comparação com o muito bem, servo bom e fiel, que ouviremos do Mestre? Portanto, separe-se. Mas entenda, esta não é uma separação motivada pelo orgulho, pelo desprezo ou pelo julgamento, como a dos fariseus. É uma separação motivada pelo amor. Separe-se do pecado para que você possa amar melhor o pecador. Brilhe como uma luz na escuridão, não para cegar os outros com sua justiça própria, mas para lhes mostrar o caminho seguro para casa. Seja o sal que preserva a verdade e dá o sabor da graça de Deus a um mundo insípido e em decomposição. Acima de tudo, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o seu exemplo, sua força e sua recompensa eterna. Se você aceita essa missão de ser diferente para fazer a diferença, digite: serei sal e luz neste mundo. Agora, com os corações preparados por esta verdade, vamos entrar juntos em um momento de oração. Não importa onde você esteja, feche os olhos por um instante, se puder, e vamos nos apresentar diante do trono da graça. Vamos derramar nossa alma diante daquele que nos ouve. Oremos em unidade. Meu Deus e meu Pai, eu me aproximo de Ti neste momento, não por meus méritos, mas pela graça de Jesus. Eu te agradeço porque Tu és a minha rocha, a minha fonte inesgotável de esperança e a minha força na fraqueza. Quando tudo ao meu redor parece incerto, Tu és a minha âncora. Tu és a razão pela qual minha vida tem propósito, a razão pela qual eu acordo a cada manhã, sabendo que não estou apenas existindo. Obrigado, Pai, por me ofereceres uma vida que é infinitamente mais significativa, mais profunda e mais real do que qualquer promessa vazia que este mundo possa fazer. Tu tens sido bom, fiel e misericordioso, mesmo quando eu falhei. Te agradeço por cada bênção que Tu derramaste sobre mim, as que eu vi e as que eu nem percebi. Obrigado por cada momento de graça que me sustentou e por cada lição, mesmo as dolorosas, que o Teu amor soberano usou para me moldar e me aproximar de Ti. Senhor, eu faço desta a oração do meu coração. Eu não quero mais viver como o mundo vive. Eu não quero mais pensar com a mentalidade do mundo ou valorizar o que ele valoriza. Por favor, quebra em mim o desejo de buscar a aprovação dos homens. Eu te peço, ajuda-me a resistir à pressão diária que me puxa para me conformar aos padrões ao meu redor. Em vez disso, eu clamo: transforma-me. Começa de dentro para fora, através da renovação completa da minha mente. Deixe o Teu Espírito Santo trabalhar tão profundamente em mim que os meus pensamentos mais íntimos,
as palavras que saem da minha boca e todas as minhas ações comecem a refletir o caráter santo e amoroso de Jesus Cristo. Se esta é a sua oração sincera, digite "Molda-me, Senhor" nos comentários. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Salve esta oração para voltar a ela durante a semana, sempre que sentir o peso do mundo tentando te conformar. Se esta reflexão profunda falou ao seu coração, ajude-nos a espalhar esta mensagem de esperança e transformação. Curta este vídeo, pois o seu like faz esta palavra alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. Compartilhe este link com um amigo ou familiar que precisa ser fortalecido na fé. E se você deseja continuar crescendo e renovando sua mente conosco, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nosso próximo encontro. Permaneça firme, olhando sempre para o Autor e Consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.